Bom, então o texto que a gente leu na aula passada, não vou poder retomar todo, né, apesar de algumas pessoas terem faltado, mas a gente tratava da consciência, da vida, da relação entre a consciência e a vida. Então a gente adiantou algumas coisas, adiantou algumas linhas de fato, né, e respondendo a tua pergunta, como é teu nome? Everton. Respondendo ao Everton, linhas de fato tem a ver com o método do Bergson, como eu já falei. Ele não aborda a questão diretamente, né? Ele acha que se você junta determinados fatos em uma perspectiva, determinados fatos em outra perspectiva, e você faz com que isso conflua, você fica mais próximo de uma verdade, tá certo? Então é a forma de ele tratar as questões, é o tipo de rigor dele, né? Das formas rigorosas que ele tem de fazer filosofia. Mas, então o que foi que a gente viu? A gente viu uma definição de consciência, né? Vocês se lembram que a gente definiu consciência como memória, como um acúmulo do passado e como uma antecipação do futuro, né? Você acumula algo porque você tende para o futuro. E a gente viu que isso se devia ao fato de que era necessário, por exemplo, ser consciente e fazer escolhas. E para você fazer escolhas, você precisava justamente desse conhecimento, né, do passado e de uma antecipação do futuro para você poder se colocar a partir de uma ação livre. Então, a gente se perguntou também, estou só retomando a aula passada, tá? Só repetindo, a gente se questionou também até onde ia a consciência na natureza, né? Ou, enfim, quais são os seres conscientes. E a gente viu que para o Bergson de direito, a consciência é coextensiva à vida. Mas esse de direito significa que não há nada que impeça que a consciência seja coextensiva à vida. No entanto, essa consciência, ela se exalta onde há um movimento livre e ela se entorpece onde não há movimento. Certo? Então você vê que existe uma linha aí da vida que uma tende a um risco maior, a um movimento maior, e isso vai fazendo com que haja uma consciência maior. E a outra linha evolutiva vai tendendo para o torpor, e aí você entra no reino vegetal. Então você tem determinadas tendências. Você tem o Bergson trabalha muito com tendências. Você tem uma força evolutiva, essa força evolutiva ela vai se contrapondo a determinados obstáculos e não é uma coisa muito linear, mas onde há movimento, né, onde há risco, a consciência ela está mais desperta, onde há menos movimento, ela de certa forma entra em torpor. Então, acho que foi mais ou menos por aqui que a gente parou, ou não? Não, eu não tenho como seguir a página, porque assim, tá numa certa sequência, eu vou tentar seguir a sequência, mas como eu tenho aqui um material à parte, não tem como eu dar conta de qual é a página que tá, né? Não. É a consciência e a vida, tá aqui no quadro. Então, o que foi que a gente viu? Eu acho que eu li para vocês uma passagem, pronto, eu me lembrei agora da última aula, porque quando é da quinta para terça, aí é mais tempo, eu me perco, mas eu lembro que eu li para vocês uma passagem onde eu mostrava que há uma distinção entre essas duas formas de existência, que é a matéria e a vida, certo? Então, foi isso que eu quis que fixasse na aula passada. Na matéria você tem a determinação, você tem a inércia, você tem algo que se você tivesse uma ciência absoluta você conseguiria prever, e isso é importante para o Bergson. Se você é capaz de ter uma ciência absoluta, você é capaz de prever o que vai acontecer. Você pode prever um eclipse, você pode prever determinadas coisas que vão acontecer no universo material. Por que é importante para isso? Por que é importante para o pensamento dele fixar isso? Porque com a vida entra uma coisa diferente, entra a imprevisibilidade. E onde entra aquele movimento que eu falei que tinha algo a ver com a consciência, entra justamente a possibilidade de imprevisibilidade, tá certo? Então, de um lado você tem uma existência, que é uma existência que pode ser calculada, que pode ser medida, que pode ser abarcada a partir da inteligência, a partir da razão, a partir da ciência,
certo? Você pode prever os acontecimentos e tudo, e você tem uma outra forma de existência que ela traz a imprevisibilidade que não existe no mundo material. Até aí tudo bem? Então foi mais ou menos isso que a gente ficou na aula passada. Deixa eu ver qual foi a página. Se eu não me engano, foi a página 12, onde eu li o trecho aqui que fala, né? Exatamente. Então eu li essa passagem para vocês, né? Onde ele diz: se a nossa ciência fosse completa e o nosso poder de cálculo fosse infinito, saberíamos antecipadamente tudo o que acontecerá no universo material inorganizado. Em resumo, a matéria é inércia, geometria, necessidade. Mas com a vida aparece um movimento imprevisível. Então eu queria que vocês fixassem primeiramente essa distinção, né? Essa diferença. Então você tem, de um lado, você tem duas formas de existência, né? Duas formas de existência. A matéria, ou o mundo material, e a vida. Então a matéria é inércia, necessidade, geometria, determinação. Aí com a vida aparece alguma coisa diferente. Com a vida aparece um movimento imprevisível e livre. Quanto mais você for quanto mais complexo for o organismo, você vai perceber que mais possibilidade de liberdade ele tem, mais indeterminação ele tem. Então, eu falei para vocês aqui, um cachorro tem menos possibilidade de escolha do que um ser humano. Uma minhoca tem menos possibilidade de escolha do que um cachorro. Uma ameba, então você tem essa diferença, tá? Mas o importante notar é que o que o Bergson está dizendo é justamente que algo está se inserindo na matéria e trazendo para essa matéria a indeterminação que ela não tem, a imprevisibilidade que ela não tem, tá certo? Então isso é o que é importante de vocês entenderem. Quando a vida aparece algo distinto, tá certo? Então quando você está lidando com a matéria, então a inteligência, Luiz, ela se sente à vontade, tá certo? Porque o movimento natural do pensamento é um movimento que se adapta bem à matéria. Na evolução criadora, o Bergson vai dizer que existe uma gênese simultânea da matéria e da inteligência. Se existe uma gênese simultânea, ela se adapta muito bem. Só que a matéria não é o real é a duração. A matéria também dura, mas essa matéria que eu conheço através da inteligência não é o real que eu busco enquanto uma filosofia que quer tratar do ser. Se bem que ser não é uma palavra que o Bergson usa muito, justamente porque o ser ele traz essa carga mais de fundamento, de uma coisa sólida, né? Então, o ser para o Bergson é duração. E quando eu falo duração, mas vocês vão aos poucos vocês vão se familiarizar melhor com isso, mas pensa mesmo o que é que vem à cabeça de vocês com a palavra duração. Quando eu digo que algo dura, é que algo permanece, mas devém, né? Uma continuidade. Então, a minha vida dura. O que é que significa dizer que a minha vida dura? Que ela é uma continuidade, é um movimento, tá certo? É como se dissesse, ela está durando. Então, é como se fosse uma coisa do gerúndio, é uma coisa que está acontecendo, que não teve um fim ainda. Que não tem um fim. Tem a ver com o devir, né? Tem a ver com o movimento, tem a ver com o devir, né? Ele vai com a questão da morte? Como assim? Que sentido? Porque se a vida é duração, então o que seria a morte nesse pensamento todo? Talvez algo que não toque a vida no sentido de duração, né? Porque
Veja bem, o que a gente vai perceber aqui é que existe um ímpeto interno, uma força espiritual, um elan vital na natureza que impulsiona toda a organização material. Significa dizer que a matéria, ela não é o real, tá certo? A matéria é algo de real, mas ela não é essa força que faz com que a matéria avance, tá certo? A matéria é algo que está a serviço de algo que quer aparecer, isso aqui vai ficando claro. Algo que quer se realizar através da matéria. Então a morte, o que é? A morte é a transformação da matéria, não é? Então você tem aqui um corpo material, esse corpo ele vai se desintegrar e a matéria vai voltar para a matéria. Mas eu sou essa matéria? Então a filosofia do Bergson toda é um testemunho contra isso. Eu não sou essa matéria. Então o Bergson vai falar sobre a morte? Vai. No sentido mais que você, assim, pode ser exatamente isso que você pode estar perguntando. O Bergson vai falar se existe vida após a morte? Vai. Ele não vai afirmar categoricamente, mas o que é que ele vai dizer? No próximo textozinho que a gente vai trabalhar, Alma e o Corpo, ele vai dizer o seguinte, ele vai trabalhar, argumentar, explicar, expor que a consciência, ela transborda infinitamente o seu equivalente cerebral. Tá certo? Então, o cérebro, ele não esgota a consciência, ele não esgota o pensamento. A realidade psíquica que nós somos, a consciência, ela é infinitamente superior ao cérebro. Não há nenhum paralelismo. Na verdade, o cérebro é um instrumento do qual a consciência se utiliza. E precisa se utilizar para se inserir no mundo. O cérebro é a matéria. Se eu aceito isso, e você pode não aceitar, mas o Bergson vai trabalhando na filosofia dele de modo a mostrar por que ele pensa assim. Se eu aceito isso, quando há a morte, o que é que se perde? O cérebro. Então, por que eu vou supor que com a morte do cérebro, que não esgota a consciência, é uma morte da consciência? Não preciso. Então é muito provável que haja a permanência da consciência, a despeito da morte do cérebro. Agora, se você adota a valoração oposta, se você acha que a consciência é um produto do cérebro, que a consciência é um epifenômeno cerebral, ou seja, que tudo vem do meu cérebro e isso que eu estou fazendo agora. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou trabalhando o pensamento, eu estou tentando tirar algo de mim e colocando aqui, eu estou tentando materializar algo através da linguagem. É o meu espírito que está aqui, é uma potência de criação, é uma vontade de falar, é uma vontade de expressão, sou eu que estou aqui. Tá certo? Só que eu tenho um limite, eu tenho um cérebro. Esse cérebro, ele precisa ter uma certa organicidade que possibilite a manifestação disso que eu sou, dessa liberdade que eu sou. Então eu não posso fazer o que eu estou fazendo aqui se eu fosse uma ameba. Eu não podia fazer o que eu estou fazendo aqui se eu fosse analfabeta. Entende? Então é óbvio que há uma relação do cérebro, do material com o espiritual. Mas isso que eu estou fazendo não é condicionado pelo meu cérebro. É esse esforço intelectual que está constituindo o meu cérebro. Está entendendo a diferença do ponto de partida? Então existe uma força que justamente vai modulando, que vai criando as formas que se adaptam melhor a essa potência criadora. Então, quanto mais liberdade eu tenho, mais eu preciso de um corpo que me seja adequado. Então, sendo eu o que eu sou, eu não posso me expressar através de uma minhoca. Entende? Então, existe uma força, um elan vital, uma força criadora que vai transformando a natureza, que vai modulando a natureza de modo a se realizar. Diz. No começo do texto ele começa com essa parte fisiológica, que vai falar da medula, do cérebro e tal. A liberdade, então, vai ser um transformador, um melhorador da parte da matéria, nesse sentido também? A liberdade vai ser um melhorador da matéria. É isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É como se
essa indeterminação, essa possibilidade de escolha, essa liberdade, ela fosse a força que faz com que haja uma complexidade cada vez maior no nível orgânico, no nível material, tá certo? Então é mais ou menos assim que ele enxerga. Então não é o material que está condicionando o espiritual, mas é o espiritual que está fazendo o material, o orgânico evoluir, né, no caso. Bom, então foi isso. O ser vivo escolhe, ou tende a escolher, seu papel é criar. No mundo onde todo o restante é determinado, tem a seu redor uma zona de indeterminação. Como para criar o futuro é preciso preparar algo dele no presente, como a preparação do que será só pode ser feita utilizando o que foi, a vida empenha-se desde o início em conservar o passado e antecipar o futuro, numa duração e tal. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a vida é justamente isso que torna possível com que essa liberdade se insira na matéria. A vida é isso. A vida é esse momento em que essa indeterminação, essa força, ela se insere na matéria. Então você tem na matéria e na vida duas realidades que são antagônicas, dois modos de existência que são distintos, mas que se dão bem. Por que eles se dão bem? Porque a vida precisa da matéria para se constituir melhor, para ir adiante, certo? Então você tem como se fosse um algo que essa força precisa realizar, e quando ela se insere na matéria para criar, você só cria através da matéria. Então é como se ela se intensificasse, ela precisa da matéria. A matéria não é essa força espiritual, a matéria não é isso, tá certo? Mas a vida faz com que haja uma inserção da liberdade na matéria, e a partir dessa inserção da liberdade na matéria você transforma, você cria, que é o sentido aqui da coisa, tá? Então assim, um pouco mais à frente, depois eu leio, ele vai dizer, né, o que é o verso que não foi escrito, né? O que você precisa materializar, e quando você materializa, você enriquece algo. Então é muito comum vocês chegaram no momento em que estavam escrevendo a monografia de vocês, aí eu fazia muito isso. Não, tá tudo na minha cabeça, a monografia tá toda pronta na cabeça. Não, ótimo, que esteja, isso já é alguma coisa. Mas senta para passar para o papel, porque aí você vai ver que é um outro processo, tá certo? Enquanto tá tudo na cabeça, é uma coisa. Isso aqui tá tudo na minha cabeça. Eu já li esse texto, tipo, acho que umas 5 ou 6 vezes. Em francês, em português, em francês, já traduzi, já... Tá. Mas quando eu vou falar, sai alguma coisa diferente, certo? Porque eu estou materializando, eu tô passando para a linguagem. Então essa expressão é diferente. Se eu estivesse escrevendo, ia sair outra coisa. Então, se eu estivesse simplesmente lendo de novo, ia ser outra coisa. Então, a matéria ela é importante. Então, essa relação, embora sejam duas existências antagônicas, elas conversam entre si, né? Então, a matéria é necessidade, a consciência é liberdade. Porém, por mais que se oponham uma à outra, a vida acha um jeito de reconciliá-las. Isso porque a vida, olha essa definição, a vida é precisamente a liberdade inserindo-se na necessidade e utilizando-a em seu proveito, certo? A vida é a liberdade se inserindo na necessidade e utilizando-a a seu proveito. Então essa definição é importante. Bom, certo. Então, quando a gente vê a coisa dessa forma, quando a gente faz essa interpretação, então o Bergson vai interpretar dessa maneira. Ora, por que a coisa acontece assim? Por que há algo que está se inserindo na matéria? Aí ele pergunta, de que outra maneira procederia uma causa livre? De que outra maneira, a não ser da maneira como eu acabei de falar para vocês, né? De que outra maneira procederia uma causa incapaz de romper a necessidade a que a matéria está subordinada,
porém capaz de desviá-la, e que com a influência mínima de que dispõe sobre a matéria, gostaria de obter dela, numa direção cada vez mais selecionada, movimentos cada vez mais poderosos, procederia precisamente dessa maneira. Então, assim, a causa livre, o espírito, nós somos uma causalidade livre, uma força de liberdade, um ímpeto de criação. Eu não posso romper de uma hora para outra a determinação da matéria, a necessidade da matéria. Então eu vou ter que me inserir nisso de uma maneira lenta, de uma maneira gradual. Eu vou ter que ir tirando da matéria aquilo que a matéria pode dar. Tá certo? E nesse processo de inserção da liberdade da matéria, eu vou justamente enriquecendo essa força mais fundamental. Tá certo? Aí ele vai para outra linha de fato. Porque ele está numa argumentação, aí ele sai da outra argumentação, ele vai para outra argumentação para depois convergir, para explicar uma visão de mundo que eu vou tentar mostrar para vocês, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar agora no que ele chama de um homem de ação. O que é um homem de ação? É aquele homem que é capaz de responder de uma maneira positiva, de uma maneira enfática às demandas da vida, né? Por que ele é assim? Justamente porque ele consegue abarcar, né, um leque muito maior do seu próprio passado e consegue prever com mais lucidez muita coisa do futuro. Então, quando você é capaz de agir de uma maneira mais firme, de uma maneira mais eficaz, né? Quando você consegue ser um homem de ação, é porque você tem uma capacidade, de lucidez. E essa lucidez tem a ver com isso, com consciência, com você saber dar esse olhar para o passado e esse olhar para o futuro, né? Então, o homem de ação se deixa reconhecer por abarcar uma sucessão menos ou mais longa numa visão instantânea. Quanto maior é a porção do passado que cabe no seu presente, mais pesada é a massa que ele lança no futuro para pressionar contra as eventualidades que se preparam. Sua ação, como uma flecha, dispara para a frente com tanta mais força quanto mais retesada para trás é a sua representação. Eu sei que às vezes vocês vão pensar que se perderam, que eu estava falando de uma coisa, eu estou falando de uma coisa completamente diferente, mas vocês vão se achar daqui a pouco, tá? Mas é basicamente o seguinte: quando você está em um momento mais tenso da sua vida, é onde a sua... Cara, tá difícil dar aula com essa zoada. É quando a sua consciência está mais tensa, o que é que acontece? Essa tensão faz com que você... a imagem que o Bergson usa é a imagem do arco. Então, quando você retesa o arco, é aquele movimento interior que você faz. Esse movimento interior que você faz é um mergulho na sua própria duração que você é. Quando você consegue fazer isso, aí a flecha vai mais rápido. Ou seja, você vai com muito mais propriedade. Quando você está respondendo instantaneamente a todas as demandas da vida, você está no âmbito comum. Porque o comum é justamente aquilo que não tem a duração própria. Certo? Então, assim, tudo que você está fazendo instantaneamente, tudo que não traz aquilo que você não é original. Da onde é que pode sair a originalidade se não for da duração que você é? Tá certo? Então, toda criação pressupõe um mergulho na duração. Tá entendendo esse movimento? Então, é daí que vem a possibilidade de criação. Tá certo? Então, é importante perceber isso. Que a criatividade, ela vem da possibilidade de acesso à duração. Só que ele vai fazer uma analogia agora, e aí pode parecer um pouquinho complicado, essa capacidade de você acessar, né, uma grande quantidade de coisas. Ele vai fazer uma analogia com a percepção. Ora, vejam como nossa consciência se comporta ante a matéria que ela percebe. Agora, eu estava falando de um homem que quer agir no mundo. Eu estava falando de uma coisa quase comportamental e pragmática. Agora eu estou falando de percepção. Tá certo? De você perceber a matéria.
Vejam como a nossa consciência se comporta ante a matéria que ela percebe. Justamente em um único de seus instantes, ou seja, em um único instante da nossa percepção, abarca milhares de milhões de estimulações que para a matéria inerte são sucessivas e das quais a primeira pareceria para a última um passado infinitamente distante se a matéria pudesse lembrar-se. Quando eu tenho uma sensação de luz, o que eu faço é meio que de certa forma concentrar vibrações da matéria que se sucedessem no tempo de modo a eu poder contar, daria aí uma infinitude de tempo. Só que a minha duração engole a duração da matéria. E por que eu faço isso? Porque eu preciso agir sobre a matéria. Tá certo? Então por que o Bergson está falando isso? Porque ele está tentando argumentar que a forma como a natureza age, a forma como eu percebo o mundo, a forma como eu ajo no mundo, tudo isso tem a ver com uma vontade livre que quer se inserir na matéria. Então ele está perguntando como uma causa livre que quer agir sobre uma matéria que é necessidade vai agir dessa forma. Tá certo? Então ele vai deduzindo, inclusive lá no Matéria e Memória, se a gente estudar, se der tempo, vocês vão ver isso com mais propriedade. Ele vai deduzir a própria percepção da necessidade de ação. Tá certo? Eu preciso agir, e porque eu preciso agir, eu percebo. E essa minha forma de perceber é justamente englobando aquilo que é a duração própria da matéria na minha própria duração, na minha própria tensão psíquica, né? Que é a minha consciência. Diz. Então, por Bergson, a gente é livre e essa liberdade se dá quando a gente é intuitivo. Não é bem assim. Assim, foi um pouquinho... Assim, reduzir um pouco o pensamento dele, a forma como tu falou. Nós não somos livres quando somos intuitivos, não é bem isso. Até porque eu não sei o que você entende por intuitivo. Nós somos livres quando o nosso ato ele cai como uma fruta madura. Ou seja, às vezes você acha que você é livre porque você está tomando uma decisão reflexiva, mas não é apenas isso. Na verdade é porque você esticou tanto o arco que o movimento ele veio naturalmente. Tá certo? Então eu acho que a liberdade para o Bergson, ela tem um sentido de uma familiaridade com a duração que você é. E isso pressupõe a intuição, porque é através da intuição que você tem acesso à própria duração. Tá, você tá certo, mas eu só fiz esticar um pouquinho mais. Porque não... Seria uma causa da necessidade? Liberdade é uma causa da necessidade? Como assim? Enquanto o sujeito quer perceber, que precisa perceber, ele precisa ter essa necessidade, né? Já que isso vai falando, ele fala que ele precisa atuar no mundo para melhorar, para evoluir a matéria, então tem que ter uma necessidade, né? Eu não sei se eu vou conseguir responder a tua questão, porque eu não sei se eu entendi muito bem. Mas quando eu falei que existiam duas formas diferentes de existência, eu falei que, de um lado, você tem uma perspectiva fechada, você tem aqui ação e reação. Você tem algo que está no âmbito da necessidade. Isso aqui é um mundo material. Tá certo? Nesse mundo material, existem determinados centros de ação. Esses centros de ação são os seres vivos. A resposta desses seres vivos a um determinado estímulo, ela não é assim. Ela não pode ser calculada, ela não pode ser medida, ela não pode ser mensurada no sentido de poder ser totalmente prevista, porque há algo de indeterminação nela. Então, o que interessa ao Bergson, ele está estudando a consciência, a vida e a relação entre ambos, é que essa consciência aqui é justamente essa causa livre. Só que, pensando biologicamente, né, pensando evolutivamente,
O que o Bergson está dizendo, quando ele começa a dizer que de direito, se não de fato a consciência é coextensiva à vida, é que ele está fazendo o movimento seguinte, tá? Pensa aqui numa massa protoplasmática como se fosse o primeiro ser vivo. E pensa aqui no ser humano que, até onde a gente sabe, é o ser mais evoluído. Tá bom? O que acontece? Aqui, devido à complexidade orgânica do cérebro, você tem muito mais possibilidade de escolha. Por que o cérebro, não apenas a medula? Porque as respostas via medula, elas são automáticas. E a gente também tem muito de automatismo. Só que o cérebro possibilita uma construção do nosso corpo de modo a que ele possa dar diversas respostas, as mais diversas respostas a determinados estímulos. Então você tem mais possibilidade de resposta, você tem mais liberdade. Só que o que o Bergson vai fazer é dizer, não, mas vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Será que aqui não havia nada? E o que ele vai dizer é que nesse movimento, por mais simples que seja, no movimento que ele está fazendo aqui de fagocitose, sei lá o quê, por mais que a gente se refere como uma excitação e uma resposta à excitação, isso é diferente de uma ação e reação no mundo material, tá certo? Então ele está trabalhando com isso aqui. Por que aconteceu isso? Por quê? Tá? Aí daqui a pouco a gente vai ver que ele vai começar a falar na teoria da evolução. Tá? Ele vai dizer, então óbvio que a gente não tem como negar a teoria da evolução, tal, a gente entende que há a teoria da evolução. Só que a teoria da evolução, da forma como ela foi dada, vai explicando a necessidade do organismo de se adaptar. Mas ela não explica por que continua progredindo. Por que eu não parei quando eu me adaptei? Eu adaptei legal, parou. Mas por que eu continuo? Tá entendendo? Então é como se tivesse uma coisa chamando. É como se tivesse um apelo. Então é como se tivesse um elan. Tá certo? Então a teoria da evolução, ela explica a forma, as expressões orgânicas a partir da adaptação dos seres vivos. Mas ela não explica o porquê de você ir pela complexidade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Tá certo? E a explicação do Bergson é, nesse sentido abrangente que a gente vai tentar chegar aí, é porque o movimento da vida é esse. É um movimento de uma liberdade que está se inserindo na matéria e que ela precisa de uma complexidade cada vez maior, porque para eu me expressar minha liberdade, eu preciso de um aparato cerebral muito mais complexo. Então, por isso que vai se dando a evolução. A explicação, ela não pode ser a partir da base material, ela tem que ser da base dessa força que está impelindo a própria natureza a evoluir. Tá certo? Por isso que o elan vital na evolução criadora vai ser a explicação da evolução. E por isso que essa evolução, ela não é explicada por um mecanicismo. Por quê? Porque ela é criadora, ela cria. Tá certo? Bom, então... existe um momento específico aqui que vai ser muito importante, né, na história da evolução, que vai ser o aparecimento da sensação, que vai ser justamente é muito difícil tratar disso, né, porque por exemplo, o Schopenhauer quando fala na sensação, foi quando o primeiro olho se abriu, assim, porque alguma coisa diferente acontece, né? Alguma coisa diferente está aparecendo. Então, quando o Bergson vai se referir à sensação, aqui não, né? Mas em outra obra, ele diz assim, ou a sensação é uma abertura para a liberdade, né? É um princípio de liberdade, um começo de liberdade, ou ela não tem razão de ser. Para que a sensação? Por que começou a haver a sensação? Então Bergson vai explicar, ou é o começo da liberdade ou não faz sentido, não tem razão de ser. Nessa conferência aqui ele vai dizer, situada na confluência entre a consciência e a matéria, a sensação condensa na duração que é atributo nosso e que caracteriza a nossa consciência períodos imensos do que poderíamos chamar por extensão de duração das coisas. Então, com a sensação, é como se essa duração do ser vivo, que torna possível a liberdade, ela se relacionasse com essa duração da matéria. Tá certo? E ela se relaciona com essa matéria
tirando da matéria aquilo que favorece a ela mesma. Eu sei que é complicado, tá? Mas assim, isso aqui não é o mais importante do texto, até porque isso aqui a gente vai tratar mais em matéria de memória, já é uma coisa que tem mais a ver com a teoria da percepção do Bergson. É um pouquinho complicado isso. Mas o que eu queria que ficasse aqui era um sentido geral dessa conferência, porque o sentido geral dessa conferência é o sentido geral da obra do Bergson. Essa preleção dele, essa conferência dele, aborda de uma maneira simples, eu não sei se eu estou complicando muito, mas assim, diante da obra dele, é um texto simples, algo que tem tudo a ver com as obras mais importantes dele. Ele trata aí de questões do Evolução Criadora, ele trata aí de questões do último livro dele, As Duas Fontes da Moral da Religião, e ele trata justamente do sentido da vida. Vocês estão percebendo que está sendo dita aqui, está sendo dada uma explicação do destino, da origem, né? Só que eu vou trabalhar isso melhor. Mas isso já é uma explicação de sentido. O que é a vida? A vida é a inserção da liberdade na matéria. Então, quando eu tenho a sensação, a minha percepção contrai a duração da matéria. Por que eu faço isso? Por que a nossa percepção contrai assim os eventos da matéria? Para que a nossa ação os domine. Então, o viés pragmático da filosofia do Bergson, né? Nós somos seres vivos que estamos no mundo para agir. Nós agimos sobre a matéria. Para nós agirmos sobre a matéria, nós precisamos perceber, tá certo? E como eu preciso perceber, eu enxergo a matéria de uma determinada forma, eu recorto a matéria de uma determinada forma. Eu estou dizendo também que a matéria em si mesma não é isso que eu recorto através da minha percepção. Porque a matéria em si mesma, ela também é uma continuidade. Ela também é uma vibração, ela também é indivisível. Mas devido à minha necessidade de ação sobre ela, eu a percebo dessa maneira. Tá certo? Então, a tensão da duração de um ser consciente mede precisamente o seu poder de agir. Eu percebo de uma maneira diferente do que uma mosca percebe. Porque as minhas necessidades de ações são diferentes das necessidades da mosca. Então, provavelmente, o mundo que a mosca vê não é o mundo que a Catarina vê. Então, a tensão da duração de um ser consciente mede precisamente seu poder de agir, a quantidade de atividade livre e criadora que ele pode introduzir no mundo. A capacidade de percepção mede a capacidade de atividade livre e criadora que ele pode introduzir no mundo. Tem uma relação aí entre percepção e ação. Quanto mais eu percebo, mais eu posso agir. E quanto mais eu percebo, mais eu posso agir, é porque mais livre eu sou. E a liberdade é que está modulando tudo, ou a vontade de liberdade, ou esse ímpeto de liberdade, ou esse ímpeto de criação. É o que está modulando todo esse desenvolvimento. De modo que você pode ver que toda a complexidade do organismo, ela tende para o sistema nervoso. Tá certo? É como se o sistema nervoso fosse o ápice de todo o organismo. Por quê? Porque é justamente onde a consciência vai se manifestar, né? Por onde, né? A partir de uma maneira mais complexa. Então, o que é que a gente pode concluir assim, de uma maneira parcial, né? Então, quer consideremos o ato decretado pela consciência ou a percepção que o prepara, nos dois casos a consciência aparece como uma força que se insere na matéria para apossar-se dela e voltá-la para o seu proveito. Então, aqui ele está dando uma interpretação mesmo. O que é a consciência? A consciência é uma vontade de liberdade que está se inserindo na matéria. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um corpo material que está sendo utilizado para manifestar uma certa liberdade que eu sou, uma certa tensão de duração que eu sou. A espécie humana, a forma como está constituído o organismo humano, é o equivalente à possibilidade de liberdade adequada ao ser humano. O meu corpo, ele é
a manifestação daquilo que eu sou como espírito. Agora entendam isso de uma maneira mais larga, tá? Eu não estou dizendo que... Mas no sentido mesmo de que a minha compleição orgânica, ela de certa forma precisa dar espaço para manifestar algo da liberdade que eu sou essencialmente. Certo? Então, vamos voltar para aquelas duas existências. Você tem uma matéria, a matéria é sujeita à necessidade. A matéria, ela tem uma memória suficiente para fazer a ponte entre dois de seus instantes, sendo que cada instante pode ser deduzido do anterior e, portanto, nada acrescenta ao que já havia no mundo. É como se a matéria fosse uma memória instantânea, tá certo? Ela não acumula passado. E por que a gente chama memória? Porque ela está durando. Porque a matéria dura, porque ela persiste. Não, ela persiste. Então, a matéria ela tem uma memória suficiente para fazer a ponte entre dois de seus instantes. Só que cada instante pode ser deduzido do anterior. Em relação à consciência, é diferente. Eu não posso deduzir nenhum estado da minha consciência do estado anterior. Isso aí vai ser super importante. Eu vou até fugir um pouquinho do texto agora, só para vocês entenderem isso. Isso vai ser super importante para a crítica que o Bergson vai fazer a uma determinada forma de psicologia, que é a psicologia associacionista, que é a psicologia que busca levar para uma análise do psiquismo um método muito semelhante à análise da matéria. Porque como é que você analisa a matéria? Buscando a causa, os antecedentes, né? Então aquilo que causa aquilo, causa aquilo. O que o Bergson vai dizer, a consciência ela é uma continuidade, ela é uma duração. A minha consciência ela não está dividida em determinados estados, porque ela não para nunca. Não se repete nunca, entende? Então, assim, a minha consciência, ela é duração. E o que é que significa isso dizer? Significa que desde o meu nascimento, ou mesmo antes do meu nascimento, para quem acredita, tudo o que foi vivenciado pela minha consciência faz parte daquilo que eu sou. Tá certo? E outra coisa, nunca parou. Então, imagina uma música. Se você para uma música, você meio que descaracteriza a música, né? É como se você perdesse a melodia. Então, a nossa duração é uma melodia inconclusa. É uma música que está tocando, que começou a tocar não sei quando, mas que ela continua. Então, qualquer leitura que eu vou fazer da minha consciência, que não pressuponha que ela é essa força, que ela é essa complexidade, que ela é essa multiplicidade heterogênea qualitativa, para usar o termo do Bergson na tese de doutorado dele, eu vou descaracterizar. Tá certo? Então ele é muito contra um determinado tipo de psicologia que aborda o psiquismo de uma maneira muito reducionista. Tá certo? A partir da causalidade. Por quê? Porque a causa na consciência ela é de uma ordem completamente diferente. Tá certo? Por quê? Porque um fato psíquico ele nunca se repete. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, tendo em vista tudo isso que eu falei, vamos tentar depreender algo no sentido mais geral, assim, no sentido mais de uma visão de mundo. Do que é que o Bergson estava tentando dizer, apesar de toda essa aparente complicação, né? Ele está fazendo a leitura do que é a evolução da vida. O que é a vida? O que é a evolução da vida? Qual o sentido desse negócio, né? A evolução integral da vida no nosso planeta é uma travessia da matéria pela consciência criadora. A evolução da vida é uma travessia da matéria pela consciência criadora. Um esforço, essa palavra é muito importante para o Bergson, um esforço para liberar, à custa de engenhosidade e invenção, algo que permanece aprisionado no animal e que apenas no homem se liberta definitivamente. Tá certo? Então essa evolução, ela tem um sentido. O sentido é libertar algo que aparece ali no animal, mas que no animal está meio aprisionado. Virou instinto. Instinto também é consciência. Só que é uma forma de consciência que se fechou em si mesma. Só que no outro lado, quando o elan vital estava se desdobrando,
Aí ele chegou na inteligência, e a inteligência perdeu em precisão, que é a precisão que o instinto tem, mas ela ganhou em possibilidade de invenção. Ela deu mais espaço. Ela deu mais espaço para continuar criando. Sendo que, Luiz, para retomar um pouco a questão, a pergunta que tu fez da intuição e tentando fundamentar a coisa de uma maneira assim um pouco mais séria, é assim. Existem determinadas tendências. O instinto é uma forma de conhecimento que se prendeu em si mesmo. Ele tem imprecisão, mas perde em liberdade. A inteligência ganha liberdade, mas perde em imprecisão. Sendo que na inteligência há uma certa margem de instintualidade. Existem determinadas virtualidades, determinadas potências do psiquismo que estão adormecidas. Tá certo? Então, se eu tenho algo, uma espécie de consciência, né? Ou supraconsciência, que o Beto vai dizer nada. Como tem uma palavra melhor, eu uso supraconsciência. O Elan Vital tem algo a ver com essa supraconsciência. Isso aqui é a origem tanto do instinto quanto da inteligência. Se a inteligência, pelas suas características próprias, ela me leva para a matéria e ela me coloca com bastante familiaridade, com bastante naturalidade com a matéria, o instinto ele me coloca com certa familiaridade com a vida, tá certo? Só que é o que eu preciso fazer no sentido da filosofia, se eu quiser continuar fazendo metafísica, é tentar ir para cá, tá certo? E tentar ir para cá a partir daqui, porque um animal ele não pode ter intuição. Porque assim, a intuição é justamente a possibilidade de um ser inteligente resgatar aquilo que ele perdeu enquanto virtualidade psíquica que se fechou no instinto. Certo? Então eu preciso da inteligência, mas eu preciso voltar para essa imediatidade, essa inerência à vida que o instinto proporciona. Por isso a intuição, que é um retorno imediato, mas que pressupõe a inteligência também. Então é a partir daqui que a gente vai fazer filosofia, e não a partir do conceito da inteligência e tudo. Bom, então, não deu para concluir hoje ainda esse texto. Eu pensava que ia ser simples esse primeiro texto, eu pensava que ia esgotar em uma aula, mas não é bem assim. Deixa eu só tentar tirar mais alguma coisa para fechar, né? Então ele fala da teoria da evolução. Alguém me perguntou na aula passada se o Bergson tinha algum conhecimento de ciência. Todas as obras de Bergson estão dialogando com alguma ciência da época. Todas. Então, nos dados imediatos da consciência, que é a primeira obra dele, ele está discutindo com a psicologia da época. No Matéria e Memória, ele está discutindo com a psicologia clínica, ele está discutindo com a psicanálise que está ainda está no seu início. Ele está discutindo, na evolução criada ele está discutindo com a biologia, então ele sempre, ele tem um debate com Einstein, que é um debate público. Tem o último livro dele. O livro que é uma leitura que ele faz da teoria da relatividade, chama de Ação e Simultaneidade. Então ele estudou a teoria da relatividade, tem uma crítica à teoria da relatividade, mas obviamente que eu não entendo nada desse livro, então é uma coisa assim que é meio fechada para mim. Eu até li, mas quando tinha algum número eu pulava, né? Quando tinha alguma fórmula aí eu passava e ia adiante, porque não é muito a minha área. Mas enfim, quando ele está falando da teoria da evolução, né, daquilo que foi trazido por Darwin, por Lamarck, ele vai dizer, não podemos negar nossa adesão a uma hipótese que tem a seu favor o triplo testemunho da anatomia comparada, da embriologia e da paleontologia. Ou seja, a ideia de que os seres vão evoluindo a partir de seres mais primitivos, beleza, não tem como você negar. Por quê? Porque a paleontologia, a embriologia, a anatomia comparada, tudo vai mostrando isso. Mas é aquilo que eu já falei. A forma como é interpretada a teoria da evolução é que deixa muito a desejar. Tá certo? Porque a teoria da evolução mostra os efeitos da necessidade que os seres vivos têm de adaptar-se às condições que lhes são criadas.
mas não explica o movimento que leva a organização cada vez mais para o alto. Não explica por que a coisa continua, na complexidade com a qual continua. Explica a adaptação e os efeitos dessa adaptação. Mas ali podia ter parado. Por que não parou? Por que continua? Isso ela não explica. Tá certo? Então, por que a vida foi se complicando cada vez mais arriscadamente? Por que se prosseguiu rumo a uma eficiência cada vez mais alta? Porque quando você tá ali na evolução, aí você tem determinado momento em que os animais, eles vão criar uma carapaça ali, você vai... Você tem os equinodermos, você tem os moluscos, você vai meio que se fechar e você vai diminuir o movimento. Mas a vida continua. E a vida ela vai se exaltando, ela vai criando formas cada vez mais complexas, justamente através desse risco. Então essa continuação da evolução em formas cada vez mais superiores, isso não é explicado. Tá certo? Então na próxima aula vai ser uma aula mais tranquila, onde eu vou ler alguns trechos, né? Então, se vocês puderem concluir a leitura desse texto no fim de semana, não, né? Amanhã. Por que vocês estão falando tanto em matéria e memória? Não. Acho que vocês não sabem o que é uma matéria e memória, se vocês nem falaram. O texto é A Consciência e a Vida, que vocês podem encontrar nesse livrinho aqui, Energia Espiritual, que tem na Xerox e que, se eu não me engano, tem nos... Bom, então o texto que a gente leu na aula passada, não vou poder retomar todo, né, apesar de algumas pessoas terem faltado, mas a gente tratava da consciência, da vida, da relação entre a consciência e a vida. Então a gente adiantou algumas coisas, adiantou algumas linhas de fato, né, e respondendo a tua pergunta, como é teu nome? Everton. Respondendo ao Everton, linhas de fato... tem a ver com o método do Bergson, como eu já falei. Ele não aborda a questão diretamente, né? Ele acha que se você junta determinados fatos em uma perspectiva, determinados fatos em outra perspectiva, e você faz com que isso conflua, você fica mais próximo de uma verdade, tá certo? Então é a forma de ele tratar as questões, é o tipo de rigor dele, né? Das formas rigorosas que ele tem de fazer filosofia. Mas, então o que foi que a gente viu? A gente viu uma definição de consciência, né? Vocês se lembram que a gente definiu consciência como memória, como um acúmulo do passado e como uma antecipação do futuro, né? Você acumula algo porque você tende para o futuro. E a gente viu que isso se devia ao fato de que era necessário, por exemplo, ser consciente e fazer escolhas. E para você fazer escolhas, você precisava justamente desse conhecimento, né, do passado e de uma antecipação do futuro para você poder se colocar a partir de uma ação livre. Então, a gente se perguntou também... Estou só retomando a aula passada, tá? Só repetindo. A gente se questionou também até onde ia a consciência na natureza, né? Ou, enfim, quais são os seres conscientes. E a gente viu que para o Bergson de direito, a consciência é coextensiva à vida. Mas esse de direito significa que não há nada que impeça que a consciência seja coextensiva à vida. No entanto, essa consciência, ela se exalta onde há um movimento livre e ela se entorpece onde não há movimento, certo? Então você vê que existe uma linha aí da vida que uma tende a um risco maior, a um movimento maior, e isso vai fazendo com que haja uma consciência maior. E a outra linha evolutiva vai tendendo para o torpor, e aí você entra no reino vegetal. Então você tem determinadas tendências. Você tem o Bergson trabalha muito com tendências. Você tem uma força evolutiva. Essa força evolutiva ela vai se contrapondo a determinados obstáculos e não é uma coisa muito linear. Mas onde há movimento, né, onde há risco, a consciência ela está mais desperta. Onde há menos movimento, ela de certa forma entra em torpor. Então,
Acho que foi mais ou menos por aqui que a gente parou. Ou não? Não, eu não tenho como seguir a página, porque assim, tá numa certa sequência, eu vou tentar seguir a sequência, mas como eu tenho aqui um material à parte, não tem como eu dar conta de qual é a página que tá, né? Não. É a consciência e a vida, tá aqui no quadro. Então, o que foi que a gente viu? Eu acho que eu li para vocês uma passagem, pronto, eu me lembrei agora da última aula, porque quando é da quinta para terça, aí é mais tempo, eu me perco, mas eu lembro que eu li para vocês uma passagem onde eu mostrava que há uma distinção entre essas duas formas de existência, que é a matéria e a vida, certo? Então, foi isso que eu quis que fixasse na aula passada. Na matéria você tem a determinação, você tem a inércia, você tem... É algo que, se você tivesse uma ciência absoluta, você conseguiria prever. Isso é importante para o Bergson. Se você é capaz de ter uma ciência absoluta, você é capaz de prever o que vai acontecer. Você pode prever um eclipse, você pode prever determinadas coisas que vão acontecer no universo material. Por que é importante para isso? Por que é importante para o pensamento dele fixar isso? Porque com a vida entra uma coisa diferente, entra a imprevisibilidade. E onde entra aquele movimento que eu falei que tinha algo a ver com a consciência, entra justamente a possibilidade de imprevisibilidade, tá certo? Então, de um lado você tem uma existência, que é uma existência que pode ser calculada, que pode ser medida, que pode ser abarcada a partir da inteligência, a partir da razão, a partir da ciência, certo? Você pode prever os acontecimentos e tudo. E você tem uma outra forma de existência que ela traz a imprevisibilidade que não existe no mundo material. Até aí tudo bem? Então foi mais ou menos isso que a gente ficou na aula passada. Deixa eu ver qual foi a página. Se eu não me engano foi a página 12 onde eu li o trecho aqui que fala, né? Exatamente. Então eu li essa passagem para vocês, né? Onde ele diz: se a nossa ciência fosse completa e o nosso poder de cálculo fosse infinito, saberíamos antecipadamente tudo o que acontecerá no universo material inorganizado. Em resumo, a matéria é inércia, geometria, necessidade. Mas com a vida aparece um movimento imprevisível. Então eu queria que vocês fixassem primeiramente essa distinção, né? Essa diferença. Então você tem, de um lado, você tem duas formas de existência, né? Duas formas de existência. A matéria, ou o mundo material, e a vida. Então a matéria é inércia, necessidade, geometria, determinação. Aí com a vida aparece alguma coisa diferente. Com a vida aparece um movimento imprevisível e livre. Quanto mais você for quanto mais complexo for o organismo, você vai perceber que mais possibilidade de liberdade ele tem, mais indeterminação ele tem. Então, eu falei para vocês aqui, um cachorro tem menos possibilidade de escolha do que um ser humano. Uma minhoca tem menos possibilidade de escolha do que um cachorro. Uma ameba, então você tem essa diferença, tá? Mas o importante notar é que o que o Bergson está dizendo é justamente que algo está se inserindo na matéria e trazendo para essa matéria a indeterminação que ela não tem, a imprevisibilidade que ela não tem, tá certo? Então isso é o que é importante de vocês entenderem. Quando a vida aparece algo distinto, tá certo? Então quando você está lidando com a matéria, então a inteligência, Luiz, ela se sente à vontade, tá certo? Porque o movimento natural do pensamento é um movimento que se adapta bem à matéria.
Na evolução criadora, o Bergson vai dizer que existe uma gênese simultânea da matéria e da inteligência. Se existe uma gênese simultânea, ela se adapta muito bem. Só que a matéria não é o real. O real é a duração. A matéria também dura. Mas essa matéria que eu conheço através da inteligência não é o real que eu busco enquanto